Bom dia para quem está aqui no Brasil e para parte da mesa que está compondo essa oficina, essa sessão 2 da oficina de investigação de CITSEM dessa sexta-feira. E agradecer, e boa tarde para todos que estão assistindo de Portugal. Queria agradecer demais, Luciana, por essa oportunidade. Acho que, para além de compor a mesa com o Rodrigo, com o Hilário, participar desse evento, cabe, né, situar que a minha formação é a História Social do Trabalho e que dentro da minha prática, da minha pesquisa com patrimônio cultural, eu tive poucas oportunidades de me aprofundar sobre esse tema, então esse convite de Luciana acaba sendo uma provocação muito importante para mim e para as minhas pesquisas, né? Quero dizer que eu não vou, né, inovar nem aprofundar muito no tema, né, mas muito mais eu vou estar me remetendo contundentemente a reais especialistas nessa discussão, como Cristina Meneghello, Silvana Rubino, Beatriz Kuhl, Manuela Rufinoni, Laura Jane Smith, Lupiano Bezerra de Menezes, Paulo Fontes, Leonardo Meli Silva, buscando trazer para o trabalho deles essas discussões que remetem a patrimônio e patrimônio industrial como campo de pesquisa e também como campo de atuação política e atuação administrativa. E isso eu acho importante falar, porque o meu primeiro contato com o patrimônio, minhas primeiras pesquisas com o tema do patrimônio se deram a partir da minha entrada no Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, do IPHAN, como servidora pública, né, que é o órgão federal de preservação do patrimônio cultural no Brasil. E todos os trabalhos que eu tenho realizado sobre patrimônio têm acionado muito a questão das políticas públicas, né, de patrimônio como políticas públicas, e tanto como servidora pública como historiadora. Eu preciso destacar aqui que eu não vou estar falando em nome do IPHAN nessa mesa, minha fala não representa necessariamente as posições e encaminhamentos dados pelo órgão no que diz respeito ao patrimônio industrial e ao patrimônio geral, mas eu vou sim destacar como as políticas de preservação conduzidas pelo IPHAN e as pesquisas desenvolvidas em seus acervos, né, pelos programas que ele fomenta, incentiva e dá espaço, são importantes lugares de discussões sobre o patrimônio industrial. Né? E parte, inclusive, da minha apresentação remete a pesquisas desenvolvidas no âmbito do mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, do IPHAN, do qual sou professora e, como a Luciana já disse, que estou atualmente como coordenadora. Uma primeira observação é que todas as imagens que eu utilizei aqui são de pesquisadores, né, de mestres formados no mestrado profissional, que desenvolveram suas pesquisas sobre temas afeitos, né, relacionados com patrimônio cultural. As referências estão no final do trabalho. Então, em primeiro lugar, eu queria né, nessa mesa, né, cujo tema é Arquivos e Preservação do Patrimônio Industrial no Brasil, eu gostaria de destacar um pressuposto aparentemente muito simples dessa apresentação, mas que coloca questões importantes para o que eu quero discutir, para onde eu queria chegar. E concordando com as professoras Cristina Meneghello e Silvana Rubino, eu parto do princípio que patrimônio industrial sim, é um campo de conhecimento, um novo campo de conhecimento, com suas referências, estratégias, terminologias especialistas, mas eu vou discutir patrimônio industrial a partir de um campo mais amplo do patrimônio cultural. Isso tem a ver com todo um processo de discricionariedade e procedimentos específicos, também remete de forma bastante clara nos estudos sobre patrimônio industrial, na questão, né, desenvolvida, nessa perspectiva desenvolvida muito bem por José Reginaldo Gonçalves, que é a retórica da perda, né, frente a esse desenvolvimento urbano, frente à desindustrialização, né, que coloca em risco os bens, sítios e reminiscências industriais. Mas uma outra questão, e acho que vai ao encontro do que o Hilário falou um pouco antes sobre os arquivos, que analisar patrimônio industrial como patrimônio cultural implica retomar a perspectiva, né, de política pública que eu apresentei nesse início, que implica pensar em patrimônio cultural como um processo intelectual, administrativo, de mobilização de conceitos, categorias, recursos humanos e financeiros, agentes vinculados ao Estado, variados grupos sociais que distinguem bens e remetem a esses determinados bens e manifestações culturais por meio de atribuição de valor.
Ou seja, não se trata só de acervo, não se trata só de instrumentos de valoração, não se trata só de valores, mas da mobilização destes todos por agentes interessados, investidos em papéis específicos e engajados. E essa perspectiva, e aí aqui nessa parte mais especificamente dialoga bem com o que o Hilário falou, é que marca o presente como uma temporalidade fundamental do patrimônio, uma vez que situa os processos de significação e manutenção de bens e manifestações culturais nesse presente, ainda que frequentemente, como eu cito Laura Jane Smith, mobiliza as noções de passado e de gerações futuras em sua conceituação e prática, né? Sem minimizar a importância da antiguidade dos bens, da longevidade das manifestações, destaco aqui a importância dos sentidos atribuídos no presente. E isso me ajuda, e é por uma questão que eu espero chegar no final dessa fala, que remete à noção de patrimônio proposta pela pesquisadora australiana Laura Jane Smith, que define patrimônio cultural como um processo de engajamento, um ato de comunicação e um ato de significação no e para o presente. Repetindo aqui a observação, né, que mesmo nessa noção, nessa definição, as noções de passado e as de gerações futuras sejam frequentemente mobilizadas em suas conceituação e prática. E a partir dessa perspectiva, que eu quero trazer esses dois vieses que coloco aqui nesse slide, que é da preservação, né, patrimônio e sua preservação, e patrimônio e a mobilização, né, possível e desejável. Da preservação e arquivos do patrimônio industrial, com seus procedimentos conceituais, simbólicos, administrativos, desde a identificação até a sua salvaguarda, né, pensado de uma forma ampla, e enfatizar principalmente a pesquisa, que não só por ser a minha área de atuação e onde eu fico mais confortável para discutir, mas por ser uma ação transversal a todos os procedimentos de preservação do patrimônio cultural em geral. Em seguida, né, e acho que é onde eu quero chegar nessa fala, é pensar patrimônio como uma mobilização possível e desejável em torno do patrimônio cultural e em torno do patrimônio industrial, mais especificamente, como um resultado dos diversos processos de engajamento, comunicação e significação em torno das referências à identidade, à ação e à memória de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, para tratar de preservação, quero, né, trazer uma questão que eu acho muito importante, que é tratado por Simone Sifoni, que é de pensar o patrimônio em seu sentido lato, ou seja, né, conforme o artigo 216 da Constituição Federal Brasileira, que diz respeito a essas referências dos diversos grupos sociais formadores da sociedade brasileira, e patrimônio em seu sentido estrito, que seriam aqueles bens acautelados e reconhecidos pelo poder público. E patrimônio, de forma geral, e patrimônio industrial, né, nessa perspectiva, extrapolam em muito a lista de bens inscritos por instrumentos oficiais do Estado, abrangendo, nos termos colocados, né, por Manuela Ruffinoni, e de forma bem ampla, testemunhos materiais e imateriais da atividade industrial. E conforme sistematizado por Cristina Meneghello, manifestações que remetem à memória do trabalho, ao estabelecimento e proteção de acervos e à presença de edificações industriais na trama urbana. E bens esses que passaram a receber mais atenção da preservação a partir da década de 60. E, nesse sentido, né, eu trago alguns aspectos desse patrimônio industrial, tanto para mostrar sobre o que se concentra, como exatamente para ir esvaziando um pouco de sua materialidade. Então, se por um lado nós temos certas tipologias arquitetônicas bastante privilegiadas, e que têm a ver com vários momentos da industrialização, com suas técnicas construtivas e funcionais, e aí temos desde minas e engenhos, até complexos industriais do século XIX e mais recentes, barragens e represas, rede de distribuição de produção com seus portos e ferrovias. Temos uma extensa documentação, e acho que o Hilário já falou um tanto, e Rodrigo falará um pouco mais, sobre essas edificações, sobre as rotinas, sobre a disciplina industrial, sobre a organização dos trabalhadores, sobre a resistência, sobre o lazer, sobre os espaços de reprodução dessa força, os espaços domésticos.
Também a questão e aí eu vou usar uma categoria nativa do patrimônio, os bens móveis, como os artefatos, maquinários, ferramentas, utensílios, peças de reposição que definem os usos da indústria, e aqui eu cito Cristina Meneghello. Também falo da questão das técnicas e tecnologias, né, e a importância não só pela mudança dessas técnicas, mas pelas formas de transmissão, de como isso se relaciona com pessoas e com as culturas, né, com as formas de estar no mundo dessas pessoas, e aí, principalmente, né, a questão das relações de trabalho, né, pensando que patrimônio industrial não é sobre coisas, mas sim sobre homens e mulheres e relações sociais a partir de seus meios materiais de resistência, de subsistência e produção. E a questão aqui é importante pensar, né, nesses aspectos do patrimônio industrial, um deslocamento importante dos sujeitos para os objetos, e isso Márcia Chuva discute desde a década de 90 de forma muito interessante, e que ultrapassa a materialidade desses aspectos e manifestações. E aí eu cito novamente Laura Jane Smith, quando ela fala que o patrimônio não existe objetivamente, né? Em inglês seria "there is no such thing as heritage". Então, para além da materialidade, destaca o conhecimento que o patrimônio industrial dá acesso em relação a pessoas, a conhecimentos, a práticas, a rotinas, a experiências. E destaco, sobretudo, como tais conhecimentos nos falam de rupturas e também de continuidade, de técnicas, de formas de saber fazer, de relações de trabalho, de rotinas. Destaco ainda como a análise dessas manifestações do patrimônio industrial, né, categoria que possibilitam acesso a tempos mais recentes do que outras categorias, né, bastante privilegiadas pelo campo do patrimônio, e como essas manifestações possibilitam acesso a conflitos, né, que muitas vezes são apagados nesse afastamento do patrimônio cultural de tempos pretéritos. E todas essas questões que estão colocadas se dão a partir, né, dessa produção de conhecimento, das pesquisas que se realizam. E aí eu trago, né, especificamente pensar pesquisa, que podem se apresentar como estudos, inventários e análises que produzem conhecimento, e aí eu cito Márcia Chuva, que produzem conhecimento e identificação de bens culturais anteriores às decisões a respeito de como preservá-los. Pesquisas também que organizam, sistematizam, apresentem a documentação disponível sobre o patrimônio industrial, seus sentidos e os agentes envolvidos. Então, tem muito a ver com os acervos, arquivos e com as pesquisas, as várias pesquisas em desenvolvimento. Pesquisas que podem ou prevêem gerar e motivar o reconhecimento por meio da patrimonialização desses bens, por meio de sua musealização, por meio da construção de roteiros de visitação. Em referência a essas pesquisas, né, eu trago alguns temas importantes desses recortes, dessas abordagens, dessas temáticas, né, que dizem respeito não só ao patrimônio industrial acautelado, mas, por exemplo, a uma ampliação do campo de patrimônio, muito importante no que diz respeito a tipologias, no que diz respeito a problemas, abordagens e objetos, né? E aí eu faço referência tanto a François Chouet, quando diz, né, de uma ampliação tipológica, geográfica e cronológica, como trago um texto recente de Márcia Chuva para falar do impacto da École des Annales nessa ampliação de novos problemas, novas abordagens e novos objetos. E aí, alguns temas mais tradicionais ou inovadores se apresentam aqui para o patrimônio industrial, como a questão da arte e patrimônio industrial, a própria arqueologia industrial, né, constitutiva desse campo, as técnicas construtivas, né, e como a arquitetura importa nessa questão, a história da indústria, e aí acionando de forma importante e relevante a história social do trabalho, a história social da indústria, as próprias relações de trabalho, e aqui eu acho fundamental pensar nessa relação entre patrimônio industrial e patrimônio operário, com a incorporação de histórias, como a incorporação, né, como fontes da memória, das histórias e memórias operárias para apresentar e significar espaços de trabalho, saberes e modos de fazer,
técnicas e tecnologias, pensar nos lugares de memórias do trabalho, e aqui faço referência ao trabalho super bacana do Laboratório de Estudos, Laboratórios de Estudo de História Social, Mundos do Trabalho, com com apresentação de pesquisas, iconografias sobre lugares de memórias de trabalhadores. A própria questão de gênero, né, tanto no que tange a questões do trabalho feminino, né, como das formas domésticas de reprodução da força de trabalho, mas como da presença da mulher no chão da fábrica, dos espaços de trabalho, e de uma identidade masculina dos locais de trabalho e marcando determinadas atividades. Passo também a pensar, proponho que a gente pense a preservação e pesquisa a partir das próprias políticas de preservação, pensando como isso diz respeito à produção de conhecimento no âmbito dos órgãos de preservação, pensando aí um locus privilegiado para essa produção de conhecimento. E é óbvio que eu não estou falando isso para competir ou disputar com a universidade, com as universidades, com a academia, sendo esse, sim, claramente, um lugar de excelência de produção de conhecimento, mas o que eu quero, nesse sentido, é afirmar também a legitimidade dos órgãos de preservação do patrimônio cultural como espaço de produção de conhecimento especializado. É claro que essa produção voltada para o reconhecimento de patrimônio cultural tem limites, e eu não digo só a questão de uma produção oficial, mas os limites das categorias, dos procedimentos, dentro do qual esse conhecimento é produzido, né? Ainda que se consiga contemplar uma diversidade significativa de bens, valores e sentidos, é óbvio que os instrumentos com que o IPHAN ou outros órgãos de preservação utilizam, eles não dão conta da diversidade infinita de saberes, valores e sentidos e bens disponíveis e significativos para os diversos agentes e para as variadas epistemes, né, do mundo. No âmbito do serviço público e das políticas de preservação, estamos atrelados, e aí eu não uso de propósitos presos ou circunscritos, aos ritos processuais, às categorias e disciplinas dos processos de patrimonialização. Mas coloco também a importância de como tais ritos, tais procedimentos e categorias podem e devem ser desafiados e constantemente revistos. Falar das possibilidades dessas pesquisas, né? Do tanto dos acervos, da documentação produzida no acervo corrente desses órgãos, das formas de acesso a patrimônio como políticas públicas, né? Na mobilização de vários agentes. E trago como essas ações, dos inventários, dos registros, dos tombamentos, dos estudos promovidos para subsidiar esses inventários, nas categorias e conceitos criados e revistos, e principalmente num trabalho de continuidade de políticas e programas, que não necessariamente se manifestam na forma de tombamentos e registros, mas que dão conta dessa produção de conhecimento. Eu trago aqui, né, uma série de trabalhos que foram desenvolvidos no âmbito do mestrado profissional, aí que discutem trabalho, discutem patrimônio industrial, discutem e patrimônio industrial tanto acautelado e reconhecido, como perdido pelo não acautelamento, ou não reconhecido, não consagrado, apesar de sua importância local, de sua importância na academia, da importância das categorias que isso representa. E aí eu termino trazendo a questão da mobilização que o patrimônio, de forma geral, me parece propor, e que o patrimônio industrial, de forma mais específica, possibilita. E aí eu volto à definição de patrimônio cultural de Laura Jane Smith como um processo de engajamento, um ato de comunicação e um ato de significação no e pro presente, para pensar, por exemplo, o quanto preservação e patrimonialização são distintos, ainda que complementares, e que a patrimonialização, sem uma mobilização, pouco preserva, enquanto se a preservação, né, por meio da mobilização de agentes sociais investidos na manutenção, na significação, na ressonância desses bens, pode também fazer um trabalho muito importante.
coloco aqui, de forma bastante importante, o deslocamento de matriz, que o Piano de Bezerra de Menezes trabalha, pensando, né, como essa transferência do poder público para a sociedade como ventre gerador do valor, e pensando como isso possibilita a mobilização de trabalhadores e trabalhadoras para a preservação de referências à sua identidade, à sua ação e à sua memória. E mais que isso, né? Além dessa mobilização de pensar patrimônio como um direito, e patrimônio como uma afirmação de identidade, também pensar como o patrimônio possibilita um engajamento de visitantes e de interpretações nesses lugares e nessas manifestações. Né? Isso aqui acho vale muito referenciar o trabalho de Laura Jane Smith sobre gênero e sobre trabalho, no que ela discute sobre as interpretações de visitantes em lugares do patrimônio industrial, em lugares que remetem ao trabalho. E, por fim, pensar nesse patrimônio industrial como patrimônio de forma geral, patrimônio industrial, como uma afirmação de direitos, direitos de identidade, direitos de espaço, direitos a modos de criar, fazer e viver, para citar a Constituição, que eu acho muito importante. Colocando essa questão, né, de colocando, né, como protagonistas trabalhadores e trabalhadoras, nos sentidos que atribuem a formas de organização pretéritas e presentes e futuras, a relações de trabalho, relações de organização, transmissão de conhecimento, transmissão de técnicas e tecnologias, mudanças e aperfeiçoamentos promovidos no chão da fábrica, nos espaços cotidianos de trabalho, e que o patrimônio possibilita rever e valorizar como um espaço de direito. E aí era isso. Os próximos slides são das referências e com mais imagens dos alunos do mestrado profissional. E aí deixo meus contatos para perguntas e comentários e mais pesquisas. Obrigada.